Enquanto placa de vídeo está muito cara, vamos falar de processador. Eu tenho aqui em mãos um dos melhores CPUs que a AMD oferece para o mercado consumidor no socket M4, abaixo daqueles Threadripper que são muito caros, tem muitos e muitos núcleos, em placas B550, X570, Ryzen 9 5900X de 12 núcleos e 24 threads com a nova arquitetura Zen 3 lançada no finalzinho do ano passado, que traz o que há de melhor na tecnologia que a AMD oferece no mercado. Bom, aqui nós temos o CPU de altíssimo desempenho, tanto para quem quer montar uma máquina voltada para trabalho, renderização, criação de conteúdo, modelagem, máquina virtual, e uma máquina de alto desempenho para jogos. A gente vai ver se há uma diferença significativa em relação ao Ryzen 5 e o Ryzen 7 nos jogos, então fica até o final. E uma máquina aí para stream, tem muita margem, muitos núcleos, enfim. Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação com os seus concorrentes, o Core i9 10900K, que tem menos núcleos que ele, porém está na mesma faixa de preço ali hoje na casa dos R$4.000. Sim, também é um CPU bastante caro, né? E os testes de produtividade, renderização, criação de conteúdo, utilizando uma das melhores placas de vídeo que nós temos no mercado, a RTX 3080 Phantom GS da Gameworld. É um dos melhores modelos que tem um dos maiores clocks, com isso a gente consegue mostrar bastante potencial desses processadores. Aqui na descrição vou deixar o timestamp com os tópicos para que você possa conferir e assistir só o que você quer, ou se preferir, vem comigo até o final, vamos conferir mais um review de CPU aqui no canal. Esse vídeo é um oferecimento de Wondershare PDF Element, agora na versão 8. Simplifica a forma de interagir com documentos usando essa intuitiva e poderosa ferramenta. Com design e desempenho aprimorado, você pode não só criar PDFs, mas editar, mesclar, converter para diferentes formatos, salvar na nuvem, restringir o acesso de informações para diferentes usuários entre centenas de funcionalidades. Disponível para o Windows e Mac nas versões grátis e paga no idioma português, inclusive saiba mais pelo primeiro link na descrição. Bom, eu tenho aqui então o 5900X Zen 3, essa aqui é a caixa dele bastante compacta, isso porque não vem cooler. Na verdade, boa parte do CPU 5000 não traz cooler, só o 5600X, que já tem review aqui no canal, tá aparecendo aqui no canto. Mas na prática, aquele cooler para ele, cara, é só um quebra-galho, porque se você for ver o meu teste, em teste pesado, o CPU pega 90 graus, mesmo em jogo ele pega mais de 80 graus. Então, eu acredito que é um CPU que as pessoas vão acabar trocando, né? E a partir dele você não tem cooler 5800X, 5900X, 5950X. E esse aqui é um CPU que tem o mesmo TDP da geração passada, 105 watts, conforme a AMD informa no seu site. Mas espera aí, Lucas, o 3900X vem cooler, aquele Wraith Prism RGB com heat pipes, por que esse aqui não veio cooler? Olha, eu acredito que o motivo pelo qual ele não trouxe cooler aqui é porque na prática o TDP aqui é extrapolado, assim como no 3900XT, o TDP aqui sobe um pouquinho além dos 130 watts, então já fica um pouco acima do que a especificação do cooler teoricamente suporta, e aí eles preferiram não trazer cooler. De qualquer forma, mesmo que você compre um 3900X, eventualmente você iria acabar trocando o cooler, porque é um CPU que acaba exigindo bastante, e dependendo da carga de trabalho, por muitas horas pode ficar quente e você vai preservar o seu patrimônio, né? Nesse vídeo eu vou fazer um teste com um water cooler de 240, então coloque isso na balança. Ao optar por um Ryzen 9 ou um Core i9, você vai ter que colocar um cooler, porque não vem nada aqui, tá bom? Bom, Zen 3. Essa aqui é uma das arquiteturas mais impressionantes que a AMD trouxe recentemente. Trouxe um grande aumento de desempenho, por mais que a quantidade de núcleos ficou basicamente a mesma da geração passada, o IPC aumentou cerca de 19%, então ele demonstrou que consegue refinar o seu processo, mesmo estando aí dentro da mesma litografia, nos 7 nanômetros, né? Uma das principais mudanças em relação ao Zen 2 é o design monolítico. O CPU tem dois grupos de núcleos, os CCDs, cada um com o seu CCX. No Zen 2, você tinha uma configuração com 2 CCX por CCD. Então havia uma necessidade de comunicação entre esses CCX através do Infinity Fabric. O cache L3 era cortado pela metade para cada um deles, então havia uma certa latência dependendo do nível de trabalho que você estava trabalhando, especialmente em jogos. Agora o Zen 3 ele unificou basicamente isso, então dentro de um CCD você tem 8 núcleos acessando a totalidade do cache L3, isso reduz drasticamente a latência interna e aumenta bem a performance em jogos. Então como a gente viu, por exemplo, no Ryzen 3 3300X, que era um CPU de 4 núcleos que vinha em apenas um CCD, você tinha ali um desempenho bem melhor em relação ao Ryzen 3 3100 que vinha em 2 CCX, tá bom?
Entre outras coisas, o Clock Boost aqui melhorou bastante. Esse CPU é rotulado para ter um clock de 4.8 GHz, esse é o clock de um núcleo apenas. A Intel também informa o Clock Boost para um núcleo, ou seja, quando você roda com múltiplos núcleos, o clock vai caindo. Em game, eu encontrei aqui algo em torno dos 4.600, 4.650, que é um clock bastante legal. Na geração passada era difícil CPUs pegarem clocks tão altos como esse que a gente está vendo aqui nos Ryzen 5000. Agora, quando a gente parte para tarefas mais pesadas, como o Blender, que é um teste que eu valido os meus próprios resultados, nós vemos que o CPU pega aqui uma temperatura modesta, ali menos de 80 graus, tranquilo, isso no watercooler de 240, enquanto que a frequência ela dá aquele pico próximo dos 4.900 e logo cai conforme aumenta a temperatura, para casa dos 4.242. Na verdade, o CPU aqui não é limitado pela temperatura e sim pela potência. Então, para evitar aquele passe dos 135 watts, que já está acima do especificado, a AMD deixa o clock dele menor, nesse tipo de trabalho que é bastante pesado. Então vai oscilar conforme o teste, tá bom? Enfim, aqui nós temos uma comparação do Ryzen 9 5900X com o Core i9 10900K, que é o seu concorrente. Nós temos aqui um CPU que tem mais núcleos e consegue fazer isso consumindo cerca de 70 watts a menos que o Core i9 10900K com multicore em Ansem habilitado para que ele rode com um clock próximo do seu boost. O Intel pode rodar na casa dos 125 watts se você não habilitar o multicore em Ansem, então eles ficam bem parecidos, só que o clock do Core i9 passa a ficar bem baixo, na casa dos 4.2 a 4.3, tá bom? Em relação ao clock com o multicore em Ansem, que pega quase os seus 5 GHz. Enfim, nesse vídeo eu vou trazer mais comparações em relação ao Core i9. Vamos começar aqui com After Effects 2020, utilizando a Pucked Systems Benchmark, que é uma suíte de softwares, uma suíte de testes, perdão, da Pucked Systems, que vende máquinas para workstations. Nós vemos que o rei aqui é o 5900X, porém pouco acima do Ryzen 5. Então chega um ponto que não faz muita diferença o CPU nesse tipo de teste, porque ele também usa placa de vídeo. Então você colocar o melhor CPU nem sempre vai fazer tanta diferença quanto você imagina, tá? Esse aqui é um teste não só de renderização, mas na própria criação do conteúdo ali, na visualização, enfim. E nós vemos que houve ali uma diferença em relação ao 3900X e uma diferença também em relação ao 10900K. Quando a gente parte para Blender, aí aqui acaba sendo diferente. No Blender você pode renderizar com a placa de vídeo utilizando o CUDA, que é muito mais rápido, ou aquele Optix também, se você for uma placa RTX. Mas comparando a renderização do CPU, nós vemos que o topo do resultado ficou com o Ryzen 9 5900X, cerca de 2 minutos abaixo de uma 3080 renderizando. Um desempenho bastante interessante. Houve uma diferença em relação ao 3900X e ele ficou com uma diferença legal em relação ao 10900K, porque tem mais núcleos e mais threads e o single core dele é bastante alto. A gente vai ver isso aqui no Cinebench, pessoal. O rei do single core é a AMD, né? Ou a AMD, né? Antigamente os Intel ficavam sempre à frente, mas a partir do Zen 2 você já vê ele um 3700X, ele já tem um single core bastante interessante, mas realmente Zen 3, o single core está lá em cima e o multicore, olha lá, os 12 núcleos e 24 threads do 5900X são mais rápidos que os 12/24 do 3900X, isso porque aumentou clock e aumentou IPC, tá bom? Então para quem vai trabalhar com cinema 4D, nós temos aqui esse resultado que pode ser útil para você. Agora nós temos o Corona Benchmark, que é um renderizador para 3ds Max Cinema 4D, que tem um nome bem estranho, né? Corona Benchmark, como assim, cara? O topo do resultado, mais uma vez, 5900X, isso aqui não vai ser novidade para vocês, com certeza ele é melhor que o 3900X, e por ter mais núcleos é natural que seja melhor que o 10900K. E você compara a diferença entre um Ryzen 3 e um Ryzen 9, Core i3 e todos os CPUs que estão aí. Eu sempre explico para vocês que para uma pessoa que vai fazer uma renderização leve, que demora 1 hora, talvez não faça tanta diferença um Ryzen 5, um Core i5 para um Ryzen 9, mas se essa diferença for aí de 30%, você vai fazer uma renderização de 10 horas, pô, 30% já é muita coisa, né, de um tempo tão grande assim. Então, você tem que avaliar a sua necessidade, se isso aqui faz diferença ou não para você. Não sou eu que vou responder isso, tá bom? Agora partindo aqui para o teste do PC Mark X, esse é para usuários que vai fazer um uso mais casual, doméstico, com Skype, uma navegação, uma rede social, enfim, aplicativos como Word, Excel.
A gente vê que o melhor resultado ficou com o 5900X, seguido pelo 5600X, o que é natural. O Zen 3 realmente tem um ótimo IPC. E nesse caso, núcleos não significa necessariamente mais desempenho, tá? Então o IPC single core acaba contando mais porque um Excel não consegue se fragmentar em 24 threads, né? Mas como o CPU tem um clock bem alto, um IPC bem alto, ele conseguiu entregar um melhor desempenho com folga em relação aos outros processadores, tá bom? A gente parte agora aqui para o Premiere Pro, mais um software de renderização e criação de conteúdo, utilizando a Pugged System Benchmark, 5900X na parte de cima, seguido pelo 3900X, que já tinha conseguido ficar acima do 10900K. Olha aí, mesmo o Zen 2 já estava à frente dele, e o 3700X ali seguindo ele de perto, próximo do 5600X. Então você vê que aqui mais núcleos significou mais desempenho, aonde o 3700X venceu o 5600X, aí não é uma diferença tão grande, mas existe essa diferença. O V-Ray Next Benchmark em K-Samples, utilizando a pontuação do processador, 24.000 pontos 5900X, 19.000 pontos 3900X, teve uma diferença legal, venceu o 10900K e os demais CPUs aqui listados no teste, tá bom? Bom, terminamos então os testes em produtividade e renderização, são poucos que eu trago, mas eu creio que eu já consigo compreender boa parte das pessoas que assistem aqui ao canal. Tem muitos outros testes que eu poderia trazer, como aqueles de simulação climática, mas são muito mais complexos, demandam muito tempo, ou aqueles do Autodesk Maya. Eu ainda vou trazer testes assim para vocês um dia, tá bom? Eu preciso aprender um pouquinho mais sobre isso. Testes em jogos, utilizando a 3080 em duas resoluções, Full HD e 1440p, Assassin's Creed Valhalla em DirectX 12, preset muito alto, a gente vê que o 5900X ficou empatado tecnicamente com vários CPUs, incluindo os dois Core 5, o Core 9, o Core 3 10100F, porque diferente de produtividade e renderização, mais núcleos normalmente representa mais desempenho, só que jogos nem sempre é assim. Nem sempre você precisa de muitos núcleos, o CPU acaba ficando bastante folgado, tá? Então mesmo o Core 3 está com um desempenho muito parecido, obviamente, um Ryzen 9 tem muito mais margem no CPU, mas vamos continuar conferindo aqui. Quando a gente sobe a resolução, é natural que o frame rate caia, com essas diferenças começam a ficar menores, então você vê, o pior CPU, que é o Ryzen 5 1600AF, ele entrega uma diferença de frames aqui na casa dos 7 quadros em relação ao Ryzen 9, e o Ryzen 5 custa 700 e poucos reais, enquanto que o Ryzen 9 custa mais de 4.000. É aquilo que eu sempre falo para vocês em todos os meus reviews de CPU. Pessoal, para jogar Ryzen 5 Core 5 serve. Agora, Lucas, eu preciso de uma máquina mais potente para trabalhar. Aí você pensa em um Ryzen 7, Core 9, Ryzen 9. São CPUs caros demais só para jogar, tá? Essa é a minha opinião. Vocês vão ver isso ao longo dos testes que tem ali quase a mesma diferença. Ah, Lucas, mas o frame time e a estabilidade, isso a gente vai ver no futuro vídeo que eu vou trazer lado a lado. Aí vocês podem conferir todos os detalhes ali, mas te garanto que o Ryzen 5 e um Core 5 se saem muito bem em jogos mesmo com a 3080. Ué, Lucas, e o gargalo? Quanto será de gargalo que tem aí? Bom, vamos lá aqui para o próximo teste, Battlefield 5, né? A gente vê que o Ryzen 9 teve uma mínima inferior em relação ao 10900K, a média ficou um frame acima, então empatado na média, mas na mínima, na prática, quem venceu aqui foi o Core 9 10900K, que teve maior estabilidade. Ele conseguiu oferecer mais desempenho em relação ao 3900X, tanto na mínima quanto na média. Então isso aqui acaba servindo mais para quem quer trabalhar com altíssimas taxas de quadros. Lucas, eu faço questão de entregar o máximo possível. Você vê que um Core 3 está ali no 141, mas normalmente em 100% de uso. Um Core 5 já tem mais margem, está ali no 158, sobra um pouquinho mais. Agora, Zen 3, Ryzen 9, 10600K estão entregando um desempenho melhor, aí você escolhe para você o que faz diferença, o que para você faz algum sentido, né? Todos os CPUs saíram muito bem, entregando um frame rate acima dos 100 quadros. Em 1440p, nós vemos ali mais uma, agora sim o Core 9 ultrapassou na média e manteve essa diferença na mínima, sendo o melhor CPU aqui do nosso resultado. Agora, quando a gente parte para Flight Simulator, a gente vê que mais núcleos não trazem necessariamente mais desempenho. Você vê que o Ryzen 5 está na parte de cima, superior ao Core 9 e ao 5900X também, tá? Provavelmente o jogo trabalha melhor com 6 núcleos
do que 12 núcleos, e houve essa diferença, embora são 7 frames a menos da média. Todos os CPUs aqui entregaram desempenho pelo menos acima dos 30 quadros, mesmo ali o Ryzen 3 e o Core 3, tá bom? Quando a gente parte para 1440p, tem algumas diferenças nos frame rates, mas basicamente a ordem fica essa mesma que vocês viram aí em relação ao teste em Full HD, tá bom? Horizon Zero Dawn, um jogo de 2020, nós estamos carentes de jogos, né? Eu não trouxe ainda o Cyberpunk aqui nos testes, porque ele ainda não foi lançado, ele está sendo lançado aos poucos com os patches, então um dia talvez eu traga algum tipo de comparativo usando ele. Nós vemos aqui Ryzen 9 na parte de cima, ficando 3 frames a menos que o 10900K, e em relação à mínima ficou um pouquinho abaixo, e ele ficou basicamente com o mesmo desempenho de um Ryzen 5, ou seja, com a 3080, uma das melhores placas, quase não tem diferença do Ryzen 5 para o Ryzen 9, tá? E o Ryzen 9 é bem mais caro que ele para jogar. Aí você tem a performance do Core 5, 10600K, 10400F na parte de baixo. E nós temos na parte de baixo o humilde Ryzen 3 3100, entregando uma performance minimamente razoável, porém com uma diferença bem grande para quem busca altos frames, né? Quando a gente sobe a resolução, começa a diminuir essa diferença, e isso eu explico em vários testes, eu faço questão de explicar de novo para vocês, pessoal. Eu coloco a 3080 porque ela é a melhor placa que eu tenho, para a gente ver justamente a diferença. Se eu colocasse uma placa mais fraca, é um teste válido? É, porém vocês não vão saber como seria com uma placa maior para você fazer um futuro up depois. Então, se você coloca uma placa mais fraca, Lucas, eu vou colocar uma 2060, 5500 XT, as diferenças vão ser muito pequenas aqui, porque a taxa de quadros vai ser naturalmente bem menor que uma 3080. Então, ao invés de você ver o 10900K 140 quadros e o 1600AF 101 quadros, você começa a ver todos num frame rate muito parecido, porque a placa de vídeo está sendo o limitador na maior parte dos casos, tá bom? Então você vê que com a 3080, a partir de um 3900X começa a ter pouca diferença. Na mínima aqui está quase a mesma coisa, só a média que vai alterando alguns valores, tá bom? A hora que a gente parte para Metro Exodus é a mesma coisa. Na parte de baixo nós temos o 1600AF entregando 117 quadros, que é uma taxa de quadros bem decente, porém a placa pode entregar 180 no Full HD. Se você vai jogar em Full HD e quer jogar em altíssima taxa de quadros, talvez faça diferença para você partir para um CPU melhor, obviamente, né? Mas você vê que se você coloca um CPU intermediário, 10400F, um 3600, você já consegue entregar uma taxa de quadros legal, 140, pagando muito menos que um 5900X, que um 5600X. Então esse é um ponto legal. Você está tendo menos desempenho, só que você está pagando bem menos também, e talvez possa fazer mais diferença para você focar no custo do que necessariamente só no benefício de ter altas taxas de quadros, tá bom? Subindo a resolução para 1440p, é isso que eu falei para vocês. Ó. Se eu subo a resolução ou coloco uma placa mais fraca, é exatamente isso que vai acabar acontecendo. O Core 3 é muito parecido com o Core 9, 144 versus 129 quadros, tá certo? Quando a gente parte para Red Dead Redemption 2, Saint-Denis, no preset do Hardware Unboxed, no Custom Ultra Alto, a gente vê que o Zen 3 teve dificuldades na mínima. Esse é um CPU, esse é um jogo que roda com as mínimas melhores nos CPUs Intel, isso fica bastante claro aqui pra gente. Porém, ainda assim a média ficou lá no alto e a mínima ficou com uma taxa razoável em todos os Ryzen que testaram, mesmo o 3100, ele ficou ali nos 56 quadros, mas ainda assim é uma taxa bastante próxima dos 60, claramente com um gargalo para quem vai jogar em Full HD, mas se você vai jogar em resoluções maiores, você aproveita melhor do potencial da sua placa de vídeo com os CPUs aqui listados, tá bom? Esse lance de gargalo é bastante complexo de explicar, mas eu creio que vocês estão entendendo o meu ponto de vista. Resident Evil 3 Remake, você vê que houve gargalo no 3100, 1100F, que é normal, são CPUs de entrada baratinhos, mas todos os CPUs aqui, eles estão entregando mais de 120 quadros na mínima, mais de 120 em todos os casos. Na parte de cima, 5900X ficou um pouco acima na média, um pouco abaixo na mínima em relação ao 5600X, que ficou empatado tecnicamente com 10900K. Subiu a resolução, começa a ficar lá o 3600, 215. Beleza, custa R$ 1.400. 5900X, 230, custa R$ 4.000. Ryzen 5 para jogar,
tá ótimo, né? Ah, Lucas, mas tem gargalo, cara, mas tá rodando a 232 em Full HD, já não tá bom? Roda qualquer coisa, né? Então tem testes que vocês vão perceber que Core 5, Ryzen 5 é mais que o suficiente. Mesmo que você não está aproveitando todo o potencial da sua placa, um jogo ou outro você vai precisar desse potencial, você vai ter livre para usar se você quiser, subindo resolução, subindo gráficos, enfim. E você paga bem menos para isso, e esse é um grande diferencial. Investir mais aonde faz mais diferença, que é na placa de vídeo. Já que a placa de vídeo está tão cara, economizar no CPU para investir na placa de vídeo faz muito sentido para mim, né? Nós temos aqui o jogo Shadow of the Tomb Raider em Full HD no Ultra. Na parte de cima, quem ficou com a melhor média foi o 5900X, a melhor mínima 10900K. Posso considerar um empate técnico, porque um teve a média maior, o outro teve a mínima melhor. Ambos ficaram acima do Ryzen 5. E houve uma diferença legal do Ryzen 9, cara. Olha só, o 3900X, 130 de média, com um aumento ali na casa dos 182, cara. Faz diferença para quem quer jogar em altas taxas de quadros, mas 130 já está uma taxa bem razoável para um Ryzen 9 e demais CPUs que vocês estão vendo aqui na comparação. Subiu a resolução, começa a diminuir as diferenças, então já não é tão grande assim, embora quem está na parte de cima na média é novamente o 5900X. The Division 2, último jogo no benchmark, Full HD. Observe que eu trago os jogos mais recentes de engines diferentes. Então você sabe que o The Division 1 vai rodar parecido, o Resident Evil 2 Remake vai rodar parecido e assim por diante, tá bom? Então nós vemos que na parte de cima ficou o Core 9, abaixo dele 6 frames a menos na média, o 5900X, que ficou apenas alguns frames a mais que o 5600X. E houve ali uma diferença razoável, né, de quase 20 quadros em relação ao 3900X, 3700X, 3600. Subir para 1040p, começa a diminuir as diferenças, assim como a gente viu aqui nos nossos testes. Então chegamos ao final de mais um breve vídeo, espero que você esteja comigo até o final. Galera, Ryzen 9 serve para jogos? Obviamente serve. Se você tem R$ 4.249, que é o preço dele hoje, você pode comprar ele sem problema nenhum. Só que quando a gente pensa em custo-benefício, tem CPUs muito mais baratos que fazem quase a mesma coisa, tá? Você vê aqui na performance relativa, os 9 jogos em Full HD com a 3080, houve apenas uma diferença de 1% para o 10900K. Então a gente pode falar que é o mesmo desempenho de um Core 9. Tá? A AMD conseguiu alcançar a Intel em jogos, 1% a menos, com a vantagem de fazer isso consumindo menos energia, dissipando menos calor. Então é um CPU que consegue concorrer de frente com os melhores CPUs da Intel. Pode ver que o próprio Ryzen 5 e 600X consegue ficar 10% acima de um 10600K. Olha aí, ele venceu o Core 5, né? Aí você tem que avaliar o custo, porque os Zen 3 eles estão ficando normalmente mais caros por conta dos problemas de fabricação lá na TSMC. A AMD está com pouco suprimento desses CPUs, isso lá fora também. Então eles têm ficado muito caros, e não teve aquelas versões ainda 5600 sem o X, não teve os Ryzen 3 ainda, então por enquanto esses CPUs têm ficado caros, mas quando a gente fala de performance são muito bons. Quando a gente compara em relação ao 3900X, houve ali uma diferença de 16%, tá? É uma diferença razoável, sim, porém o Ryzen 9 3900X ele já estava entregando 137 de média. Já era uma média muito boa com a 3080. Tem gargalo? Tem gargalo. Só que é uma média muito boa e você paga normalmente menos. Eu comprei o meu eu achei o meu na casa dos R$3.300 lá na Performance Solutions. Na verdade eu não comprei. A Performance Solutions mandou e agradeço eles por ter feito isso. E você olha em relação a um 10400F, 15%. Quanto custa um 10400F? R$1.100? R$1.200? Quanto custa um Ryzen 9? R$4.000. E aí, 15% de performance vale essa diferença de preço? Aí você pensa, né? O próprio Ryzen 5, 2% de diferença, custa 2.000 e pouco, mesmo no preço alto. Vale a pena comprar um Ryzen 9 para jogos? Na minha opinião, não. Eu não preciso fazer estudos avançados, os próprios testes estão mostrando isso pra gente, tá bom? E agora, a hora que a gente parte para 1040p, as coisas ficam ainda menores, ó. 1% para o 5 e 600X, 4% para o 10 e 600K, 5% para o Core i5 10400F, cara. 5% o CPU que custa muito menos que ele.
7% para o 3900X, 8% para o 3700X, 11% para o 3600. Então se você coloca um 3600 e vai jogar em 1040p com seu 3080, você tem praticamente o mesmo desempenho de um Ryzen 9. Ele está fazendo 118 quadros na média, enquanto o Ryzen 9 está fazendo 133 quadros. Tem a diferença? Tem, mas ele custa muito menos que o Ryzen 9. Tá? A diferença de performance é bem pequena perto da diferença de preço, tá bom? E mesmo outros CPUs que vocês podem ver aí na lista, tá bom? Bom, então, basicamente é isso. Repetindo aquilo que eu falo para vocês aqui no canal, para jogar Ryzen 5 serve, Core 5 serve. Lucas, eu quero uma máquina com um pouco mais de margem, eu quero fazer uma stream, eu quero fazer várias coisas na máquina ao mesmo tempo. Eu quero uma máquina para trabalhar, uma workstation, uma máquina virtual, renderização, modelagem, softwares CAD pesadíssimos. Você tem as alternativas com 8 núcleos, que são os Core 7, 10700, 10700K, KF, 9900K da geração passada, 3700X, 3800X, 3800XT e da nova geração da AMD, 5800X. Por enquanto só tem esse, não tem no 5700X. Lucas, eu rasgo o dinheiro, quero muito desempenho, não importa o custo, eu topo pagar 4.200 no 5900X, é um excelente CPU, que consome menos energia que um Core 9 e exige um cooler um pouco mais simples que ele. Mas nesse preço, eu creio que as pessoas não vão se preocupar tanto com o cooler, né? Já vai colocar o melhor cooler que tem no mercado, porque tá pagando muito no CPU. Mas me pareceu um CPU mais interessante que o Core 9, sim. O desempenho em jogos, cara, 1%, 2% em produtividade, em trabalho, é maior. Nós vimos isso nos testes. Então se o foco é trabalhar, Zen 3 5900X oferece um alto desempenho com um custo alto também, aí você avalia. Então você tem uma alternativa chamada 10850KF, que está um pouco mais barato, na verdade bem mais barato, né? Cerca de R$1.000 a menos, 3.249. Ele também tem 10 núcleos e 24 threads. Pode fazer diferença para você que quer investir em uma máquina de alto desempenho pagando um pouco menos, porque R$1.000 você consegue investir em SSD, memória RAM, placa de vídeo, enfim. Então é uma alternativa a se considerar também, tá bom? Bom, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um review. Fico por aqui. Um grande abraço a todos. Confira aqui na descrição todos os detalhes da bancada utilizada, tá bom? Deixe seu comentário o que você achou do 5900X. Você compraria ele, você já tem um. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E fique com os cachorros latindo aí.